Oi gente, tudo bem? Começando a semana e o vídeo para reflexão de hoje é um vídeo acerca da organização dos poderes do Brasil, as eleições de 2020 e as reformas do Paulo Guedes. Pode rodar aí a vinheta. Pois é, pessoal, o Brasil está organizado numa federação de estados, é uma república federativa, que possui sua organização em 3 poderes: o poder executivo, ao qual cabe a administração do Estado, e esse poder executivo ele funciona no âmbito do município, com a prefeitura do município, no âmbito dos estados, com o governo do estado, e no âmbito da União, com a presidência da República. A esse poder executivo cabe executar o orçamento público e cabe administrar o Estado brasileiro nas suas 3 esferas, quais sejam a municipal, a estadual e a federal. Além desse poder executivo, existe o poder legislativo, que é o poder que tem a atribuição de legislar, ou seja, elaborar as leis que vão regulamentar o funcionamento do Estado brasileiro, o convívio social, enfim. No âmbito do município, esse poder legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores. No âmbito do Estado, esse poder nada mais é do que as assembleias, ou nada mais são do que as assembleias legislativas. E no âmbito da União é o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado. Ainda tem lá os deputados distritais do Distrito Federal, né? Bom, o outro poder, o terceiro, é o poder judiciário. Ao poder judiciário cabe interpretar as leis e cabe dirimir as dúvidas quando há algum conflito, né, estabelecido na sociedade ou entre os poderes, de tal maneira que esses 3 poderes eles funcionam de forma harmônica, porém independentes entre si. Pois bem, eu queria fazer esse resgate porque, após a ditadura militar, a nossa Constituição de 1988, ela foi nomeada de Constituição Cidadã porque as bases dessa Constituição são elementos de uma social-democracia. Após um período duro de ditadura militar, que não é reconhecido, inclusive, por alguns políticos brasileiros, né, houve a necessidade de elaborar uma Constituição que desse ao povo mais garantias, mais direitos. E essa Constituição teve uma forte influência da social-democracia, sendo chamada, portanto, Constituição Cidadã. Pois bem, nossa Constituição ela tem pouco mais de 30 anos e ela vem sofrendo sucessivos ataques. Já são mais de 105 emendas constitucionais aprovadas. Isso é um absurdo, ela já está completamente descaracterizada. E o atual governo, o governo Bolsonaro, ele já emplacou uma importante emenda à Constituição, que foi uma reforma profunda no sistema de seguridade social. Na verdade, a proposta só não foi mais profunda porque o Congresso, de certa forma, moderou a proposta do governo. E eu diria, inclusive, que essa proposta veio para acabar com o sistema de seguridade social. Inclusive, o ministro Paulo Guedes, no dia 17 de setembro de 2019, disse que o governo não desistiu ainda da capitalização da Previdência. Isso por quê? Porque o Estado brasileiro, que tinha uma Constituição social-democrata, de tanto ela ser emendada, nós estamos evoluindo para uma Constituição liberal e eu diria até mesmo ultraliberal. Ou seja, aquilo que era direito do cidadão passa a ser compreendido pelo Estado como um serviço que o cidadão tem que comprar. Por exemplo, o cidadão tem direito à aposentadoria, agora ele passará a ter que comprar o serviço da aposentadoria. O cidadão tem direito à educação, à saúde, agora ele passará a ter que comprar o serviço de saúde e o serviço de educação. Ou seja, no Estado neoliberal, o que é direito passa a ser serviço vendido pela iniciativa privada e o cidadão, se quiser serviço de qualidade, tem que comprar porque o Estado passa a ser um Estado mínimo, né? Não contente com essa mudança radical,
na forma de se encarar a Seguridade Social, o atual governo já tem pronto e já está no Congresso Nacional um conjunto de 3 PECs. Essas 3 PECs pensam em revisar o Pacto Federativo. Um outro elemento dessas PEC é a chamada PEC contingencial. E a terceira PEC, que é um conjunto de 3, é a PEC dos fundos. Essas 3 PECs visam, na visão deles, modernizar o Estado. Mas, na verdade, a visão é minimalizar o Estado, ou minimizar o Estado. É o Estado minimalista, é o Estado mínimo. Bom, o que é a proposta do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro sobre o Pacto Federativo? É tão somente aumentar a distribuição do bolo de impostos para os municípios, desde que se extingua 1/3 dos municípios brasileiros. E aí o argumento, e é um argumento falacioso, superficial, é que os municípios pequenos, têm 1.200 municípios no Brasil que não se sustentam e deve acabar esses municípios, né? Bom, se nós formos analisar, os impostos, eles são divididos em impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Eu vou dar aqui um exemplo de imposto, ou 2 impostos federais. O imposto de renda e o INSS. Ora, o imposto de renda, ele é cobrado sobre a renda do cidadão e sobre a renda das empresas. Onde é que o cidadão aufere sua renda? Onde é que as empresas auferem sua renda? No município. Então a renda é gerada no município. Cabe ao Estado, de forma constitucional, arrecadar esse imposto que é gerado no município. O INSS. Você, quando recebe o seu salário, vem lá um desconto de 8% a 14% do INSS. E o patrão contribui sobre a folha com outros 12% para o INSS. É um imposto federal, é um tributo cobrado pela União. Mas esse tributo é gerado onde? O teu trabalho é produzido no município e o tributo é gerado no município. Impostos estaduais. Mais 2 exemplos. Nós temos, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadoria. Onde que a mercadoria circula? No município. Nós temos o IPVA. Você adquire o seu carro no município e emplaca o seu carro no município. E os impostos tipicamente municipais, como o IPTU, né, como o Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, na verdade, se nós formos analisar ao pé da letra, todos os impostos, independentemente de serem tributos federais, estaduais ou municipais, são gerados no município, porque é no município que acontece a vida da população. Então, na verdade, por essa ótica, o Estado e a União são parasitas dos municípios. Não existe município que não se sustenta. Na verdade, a União não se sustenta e parasita os municípios. Na verdade, o Estado não se sustenta e parasita os municípios. Um pacto federativo racional, um pacto federativo sério, seria o pacto federativo para, na hora de distribuir o bolo arrecadatório do Brasil, privilegiar os municípios. Ao contrário, a União é privilegiada sugando os municípios, o Estado é privilegiado, em segundo ponto, sugando os municípios, e aos municípios cabe a pequena parcela dos impostos que os próprios municípios geram. Então, a PEC do Pacto Federativo que o Paulo Guedes está mandando é uma PEC para acabar com 1.200 municípios. E aí as pessoas vêm dizer, são 1.200 prefeituras a menos, são não sei quantos vereadores a menos, tantos prefeitos a menos, vai economizar. Mas, na verdade, quem mora num pequeno município sabe que os problemas da população começam no município. E se o município não existe para atender a população, é porque o município é sugado, é parasitado pela União e é parasitado pelo Estado. Então isso tem que ficar bem claro. A proposta do Pacto Federativo, a PEC do Pacto Federativo do Paulo Guedes, tá, é uma bomba para acabar com serviços públicos em 1.200 municípios. Mas não é de surpreender, porque quando um ministro da Economia vem a público e fala que a reforma da Previdência foi uma reforma para economizar R$1 trilhão, nós vemos que realmente não há com que isso se surpreender
com as posturas desse governo. Porque não entra na minha cabeça economizar com a segurança da população. Na verdade, a Previdência ela só tem um déficit acumulado. Por quê? Porque o próprio Estado suga da Previdência. E aí entra uma outra maldade, que as despesas vinculadas que hoje estão previstas na Constituição, o Paulo Guedes quer acabar. É a chamada PEC dos fundos, onde dos 281 fundos que existem de repasses na União, pretende-se acabar com 90% deles. Né? Ou seja, na verdade, a ideia do governo é tão somente enxugar o tamanho da máquina estatal e transformar o direito das pessoas em serviços que serão vendidos pelas empresas, porque o Estado agora é um Estado brasileiro neoliberal. Então, o que o governo está fazendo é colocando a tua vida à venda na forma de serviços. E ainda existe uma boa parte da população batendo palma para isso. Né? Bom, uma outra PEC é a chamada PEC emergencial. E essa PEC emergencial, ela nada mais é do que toda vez que um Estado, um município e a União estiverem mal administrados, existe um cheque em branco a ser pago pelo servidor público para o governo fazer o seguinte: reduzir jornada de trabalho com a concomitante redução de salário. Bloquear a progressão e a promoção na carreira, porque foi decretado o estado de emergência nas contas do município, decretado o estado de emergência na conta dos estados e na conta da União. Então a PEC emergencial nada mais é do que um cheque em branco que nós vamos dar para os gestores, e quem vai pagar esse cheque em branco não é o gestor, é o servidor público. Tá? Então toda vez que o gestor for incompetente, e outra, isso é um atestado de incompetência. Toda vez que o gestor for incompetente e não otimizar, através de planejamento, as receitas do município, e ele aumentar em demasia os gastos e não conseguir aumentar as receitas, ele decreta emergência, reduz a jornada de trabalho do servidor, reduz o salário do servidor, acaba com as progressões e promoções. Ou seja, o cheque em branco a ser pago pelo servidor é para pagar a incompetência do gestor em administrar o município, o estado ou a União. É isso que está lá no Congresso tramitando. Bom, e a PEC dos fundos que eu já falei. Dos 281 fundos, o governo quer acabar com 90% desses fundos. Para quê? Para gerar superávit primário e pagar cerca de 220 bilhões de juros, amortização da dívida pública. Então, quer dizer, nós estamos evoluindo para um Estado ultraliberal de uma velocidade absurda, onde, repito, o foco é remover os direitos das pessoas e transformar esses direitos em serviços que serão vendidos pela iniciativa privada. A aposentadoria deixa de ser direito e passa a ser serviço. Quem pode contribui e se aposenta. Quem não pode, morre depois de velho, moribundo. Educação, saúde, deixa de ser direito e passa a ser serviço. Quem pode pagar, paga, vai ter educação, vai ter saúde, e quem não pode vai morrer analfabeto, deseducado, tá certo? E com problemas graves de saúde. Esse é o desenho que está feito. E aí, nesse sentido, eu queria chamar você à seguinte reflexão. Todas essas propostas emergem do Executivo, mas elas chegam onde? Lá no Legislativo. É a Câmara Federal e o Senado que vão votar essas propostas de mudanças do Executivo. Então, é muito importante que a gente eleja deputados e senadores que tenham um pensamento progressista, do campo progressista. Porque hoje o que nós temos no Congresso Nacional é uma maioria de liberais. E por isso que a reforma da Previdência passou, por isso que essas PECs vão passar, porque a maioria do Congresso hoje é uma maioria liberal, neoliberal e ultraliberal. E que está lá pouco preocupada com o sofrimento da população. Muitos dos que estão lá são grandes empresários. Estão muito mais preocupados
com a manutenção dos ganhos das suas empresas e as desigualdades nesse país que se explodam. Como em 2018 já passou a eleição de deputado, senador, nós temos agora em 2020 uma outra oportunidade. A oportunidade das eleições municipais, onde nós vamos eleger vereadores que votam alterações nas leis municipais e nós vamos eleger prefeitos que propõem alterações também nessas leis municipais e administram o município. Então a reflexão que eu coloco aqui para você é: no âmbito do seu município, você está satisfeito com a gestão? Você está satisfeito com a condução da Câmara de Vereadores? Não estaria na hora de se renovar? Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos um grupo dominando a prefeitura por mais de 30 anos. E faça uma reflexão. Pergunte o que mudou da Teresina de 30 anos atrás para a Teresina de hoje. O que efetivamente mudou na tua qualidade de vida? Então, são reflexões que nós temos que fazer para se fazer uma análise de se em 2020 nós vamos de novo outorgar poder aos mesmos vereadores e aos mesmos prefeitos no Brasil, ou se nós vamos oportunizar que novas mentalidades, novas propostas, novas lideranças consigam ascender nesse cenário e oferecer à população alguma alternativa de mudança, alguma alternativa de gestão que seja uma gestão mais progressista, mais dialogada com a população. Tá? Então, essa reflexão que eu queria fazer no início da semana, ela é mesmo provocativa. Né? Eu não tenho como me esquivar dessa discussão que agora tenderá a se intensificar, inclusive um pouco mais, em função da proximidade do pleito de 2020, né? E em função de eu ter sido candidato ao Senado em 2018 e, embora com os nossos modestos quase 28 mil votos, fizemos nossas propostas chegar aos ouvidos de muitas pessoas. Então, há aí uma certa responsabilidade de nós continuarmos na luta, continuarmos conduzindo nossa forma de pensar a gestão pública e nossa forma de pensar a administração pública desse país. Porque, efetivamente, sem participação, a gente não consegue chegar às mudanças que a gente pretende. Certo? Eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe nossos vídeos, deixa teu like, deixa o teu comentário, que nós estamos dispostos a responder todos eles. Uma boa semana a todos e até a próxima.